Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal, no youtube.com/, falando de futebol com Rubinho Barbosa. E hoje vamos falar, nesta terça-feira, sobre o Sport Clube do Recife. Nós já falamos tudo do Santa Cruz, né? Sobre a elenco, sobre contratações. Falamos do Náutico, né, que se reapresentou ontem, na segunda-feira, sobre as contratações do Náutico e nossas opiniões. E hoje vamos falar do Sport Clube do Recife. E desde já peço para vocês deixarem os comentários. Você, torcedor do esporte, já pode deixar seus comentários aqui, suas análises, suas opiniões sobre as contratações do esporte, que foram muito poucas, né? Mas um elenco, eu vou mostrar para vocês, um elenco que tem uma base forte, viu, gente? Então, e você, torcedor do Náutico, principalmente, pode também fazer os comentários, porque o torcedor do Náutico sempre está olhando o esporte, né? Sempre está olhando, a verdade é essa. Sempre está de olho, até porque nós vamos disputar também, o Náutico, né? As mesmas competições do esporte. Então é importante verificar o elenco, contratações, tudo em relação ao Sport Clube do Recife. Este é o nosso canal, youtube.com/, falando de futebol com Rubinho Barbosa. Peço a vocês que não é inscrito, que está acompanhando o canal, que se inscreva no canal, dá o like, aciona o sininho. Isso é muito importante aqui para a gente, no nosso canal, para a gente continuar com o nosso trabalho. E você que já é inscrito, meu muito obrigado, gente. Meu muito obrigado. Gente, vamos lá. O Sport se apresenta hoje, né, nesta terça-feira, com poucas novidades. Pelo menos, até agora foram contratados só 3 jogadores. O volante Nicolas Watson, o Pedro Nares, também volante, e o Rai Vanegas, atacante, né? Então serão essas 3 novidades, a não ser que apareça alguém aí de repente. Então assim, o Sport tem alguns problemas financeiros, está tentando equacioná-los, né? O Sport tem aquele acordo de 30%, né, que foi feito pela gestão que entrou, e precisa acertar isso com os jogadores do elenco atual, principalmente, e com alguns que já saíram, né? Porque senão vai vir muita bronca por aí pela frente. O Sport que está fechando 2 patrocinadores, um já está fechado, que é a Betis Nacional, que fechou com o Náutico e com o Sport e com o Santa Cruz também. Mas estão falando aí que tem mais um que deve estar para fechar a qualquer momento, né? O Sport que perdeu uma renda, perdeu para esse ano de 2022, com a sua queda para a Série B, de praticamente uns 60, 70 milhões. Né? O Sport aí deve ter hoje uma renda aí, em questão de televisão, essas coisas, de 8 milhões e meio. É muito pouco, né? Porque o Sport paga para o elenco do Sport. Então o Sport tem que fazer dinheiro. A questão das vendas dos jogadores Gustavo e Micael e do goleiro Maílson, até agora nada, não fechou nada, não vendeu ninguém. Então vai continuar aí, pelo menos até o começo do ano agora, o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, né? Com esse elenco, talvez. No elenco do Sport, hoje, que vai se apresentar hoje, mais ou menos é isso aqui, ó. E vocês aí façam a análise de vocês. E tem algumas surpresas aí que vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. Os goleiros Maílson, o Carlos Eduardo e o Saulo. Saulo é esse aquele que ia embora, não foi também, ficou, não foi regularizado. Terceiro goleiro, né? Os laterais Everton, Elias, Sander e Vitor Gabriel. Aí você pode dizer, Sander? Pois é, Sander tem contrato, tem um salário altíssimo, dizem aproximadamente aí 200 mil reais. Eu não sei se o Sport vai ter condição de pagar a Sander, mas tem contrato, gente, tem contrato. E é um salário muito alto. Eu acho que para a Série B também é um bom jogador, mas com esse salário, eu acho que o Sport deveria ou tentar emprestar, ou tentar negociar, ou chamar ele para um acordo e tentar uma redução de salário aí, porque realmente 200 mil para um lateral esquerdo jogar uma Série B é muita grana. Zagueiros, também tem problemas aqui no Sport, hein? Tem contrato. Sabino, Rafael Thierres, Chico e o Renzo. Sabino, salário altíssimo também, nessa faixa aí de Sander, se não for mais.
Rafael Thierry também, um jogador de salário alto, já andou reclamando aí salários atrasados. O Chico é da casa, não tem problema. Agora, volantes, gente, vocês vão ficar surpresos demais. Volantes, Ronaldo já está há mais de 10 anos no esporte, sempre reserva, não sei. Bom, Nicolas, né, que vai se apresentar. O Pedro Nares também vai se apresentar. E, gente, vou deixar para o final. Tem Pedro Vitor, tem Ítalo, todos jogadores da base. Betinho, isto mesmo. Todo mundo falou que o Betinho tinha sido mandado embora. Foi não, meu amigo. Betinho, que não é aproveitado, é um jogador limitado, tem contrato até 2024. Ficaram surpresos? Pois é verdade. O irresponsável que fez um contrato desse com esse jogador, esse cara deveria ser expulso do quadro societário do esporte. E nunca mais entrar no esporte. Betinho tem contrato até 2024. Inacreditável. Então é por isso que não foi mandado embora. E não é um salário alto, baixo, não. Um salário alto também. Como no esporte tudo é alto, né? Absurdo. O Betinho tem um contrato até 2024. E o esporte agora, a direção atual, está com o abacaxi aí. Dizem que foi na gestão do Milton Bivar, gente. O Milton Bivar deixou muitos problemas lá no esporte. Viu? Meias. Tem outra surpresa aqui, gente. Gustavo, né? O Adria e o Thiago Lopes. Gente, Thiago Lopes tem contrato até 2023. Até 2023, viu, gente? Os atacantes, Cristiano, Everton, Micael, né? Flávio. E uma surpresa, porque o treinador quer contar com o Luciano Juba como atacante de beirada, pela esquerda. Então, por isso que ele não entrou aqui na lista de laterais esquerdos. Pode até jogar de lateral esquerdo, mas o treinador quer que ele jogue mais adiantado. Tem a pendência aí daquele menino lá, o estrangeiro que veio, né, o Vander, que deve renovar contrato, não sei, ele não conseguiu ser inscrito. Deve ter. E o Sport está no mercado, quer contratar um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um meia e 2 atacantes. 2 atacantes. E algumas pendências aí para serem resolvidas. O Hernanes, que eu também não entendo por que querer ficar com o Hernanes, um jogador que não entregou nada. Não adianta falar que o salário para o nível de Hernanes, 50 mil, 60 mil, sei lá, não me interessa. Mas não entregou nada. E nem vai entregar, é fim de carreira. É fim de carreira. Tá certo? Então eu não entendo essa insistência em querer ficar com o Hernanes. O Sport ainda tenta um acerto com o Zé Wellison, aquele mesmo, que fez uma boa temporada. Acho difícil, porque ele tem um salário alto e tem propostas aí de clubes da Série A. Inclusive também do exterior. E o Maicon, que todo mundo falou que estava contratado, não está. O Maicon não está. Era aquela história do Diego Souza, que queria, se viesse para o Sport, contar com ele. Então nem o Maicon, nem o Everton. Tá? Nenhum desses dois, pelo menos até o presente momento, virão para o Sport. Tá? Então essas três, o Hernandes, o Zé Wellison, o Maicon e o Everton, são jogadores aí. O Sport está tentando o Hernandes e o Zé Wellison, mas o Maicon está fora, pelo que eu apurei também. Então, são essas novidades do Sport. A verdade é o seguinte, a verdade é que tem uma boa base, sim, tem uma boa base, se mantiver todos esses aqui, e com mais algumas contratações, tem uma boa base para disputar o Campeonato Pernambucano, e com chance de ganhar, com chance de decidir com o Náutico, com certeza, e fazer uma boa, talvez, na Copa do Nordeste, uma boa temporada na Copa do Nordeste. Não tem um time ruim para jogar a Copa do Nordeste, não. Não tem. Para o Campeonato Brasileiro, da Série B, precisa de reforços, sim. E também resolver as pendências que tem de jogadores que estão querendo sair, que querem ser vendidos, no caso, Gustavo e Micael. Se perder Gustavo e Micael, aí sim, aí é problema. Aí vai ser um problema dos grandes, que vai ser muito difícil uma reposição do nível de Gustavo e do Micael. E do Maílson também. Maílson talvez nem tanto, porque o Carlos Eduardo é um bom goleiro. Gente,
Com esse elenco que o Sport tem, dá para disputar sim o Campeonato Pernambucano fácil, fácil. Fácil e com chance de vencer. Talvez eu acho que tem até um time melhor do que o Náutico. Esse elenco aqui, para mim, é melhor do que o Náutico, porque o Náutico perdeu bons jogadores, perdeu um Vinícius, que é um muito bom jogador, né? E o Náutico tem dificuldades no ataque, por exemplo, que esse não vai voltar agora. Se voltar, eu acho que não volta com ritmo de jogo, né? E o Sport tem uma boa zaga, tem laterais bons, tem atacantes, tem o Mikael, tem o Gustavo, né? Enfim, o Sport entra muito forte no Campeonato Pernambucano e entra com chance também na Copa do Nordeste, certo? Eu acho que, com toda certeza. Contratando jogadores, a gente não sabe como esses jogadores, os dois estrangeiros, o Pedro Nares é bom jogador, sim, é bom volante, vai suprir muito bem a ausência ali de Marcão, com certeza, e do Zé Welleson. Claro que o Sport precisa contratar mais. Então, estas são as novidades do Sport. Peço que vocês aí analisem também, façam seus comentários. Você, torcedor do Sport, torcedor do Náutico. Santa Cruz nem tanto, porque, coitado, né? Não dá para comparar o time do Sport com o Santa Cruz, nem o Náutico com o Santa Cruz mais. Não dá. O Santa Cruz está muito inferior e realmente, se for campeão pernambucano, vai ser uma surpresa das grandes. Mas clássico é clássico, né? Então, aquele negócio. Mas Náutico e Sport estão muito acima do Santa Cruz em questão do elenco. Bom, pessoal, youtube.com/, falando de futebol com o Rubinho Barbosa, dá o like, se inscreve no canal. Quero ouvir, hein? Quero ler todas as mensagens de vocês, torcedores do Sport e do Náutico, em relação ao time do Sport. Esquilha do Leite, melhor rodízio de pizzas, massas e saladas, até sexta-feira, um preço promocional de R$ 27,99. Vai lá, pessoal, vai lá conferir, é muito bom, é muito gostoso. Valeu, pessoal, um grande abraço, uma ótima terça-feira.